Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos uma parte importante de nossa reunião, que é a parte Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 7 a 13 de abril. Então, se você está com uma das 3 designações, fique conosco, que eu tenho certeza que vai facilitar e muito a sua preparação. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos, considerarmos e analisarmos as nossas reuniões. Como dito inicialmente, estaremos fazendo agora a parte Faça Seu Melhor no Ministério. Teremos 3 designações, a designação número 4, Cultivando o Interesse, a designação número 5, Iniciando Conversas, e a designação número 6, Explicando Suas Crenças. Então, vamos fazer uma breve consideração de cada uma. Você pode pegar essas informações e adaptá-las para que assim possa fazer a sua demonstração, fique à vontade e espero que possa lhe ajudar. Gostaria apenas de incentivar todos a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso. Deixe o seu like, é muito importante para que assim o YouTube ele possa disponibilizar para mais pessoas esse conteúdo. E se você quiser contribuir, ajudar com o canal de qualquer forma, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um Valeu Demais. Caso você não saiba como funciona, pergunte lá nos comentários que eu vou te instruir. Então, a primeira designação que nós iremos fazer é a designação número 4, Cultivando o Interesse. Essa parte ela tem 4 minutos, será feita em forma de testemunho informal. Então, a pessoa ela está pensando em assistir à celebração e quer saber o que vai acontecer lá. Então, responda as perguntas dela. Então, podemos iniciar essa designação assim. Maria, ela inicia dizendo: Boa tarde, Ana. Tudo bem com você? Então, Ana, ela diz: Boa tarde, vizinha. Tudo bem, sim. Então, Maria continua: Que bom. E aí, animada para irmos juntas à celebração? Então, Ana, ela fala: Mais ou menos. Então, Maria diz: mas por que do desânimo? Você estava tão animada. Aconteceu alguma coisa que eu possa ajudar? Então Ana ela fala: Acho que você pode ajudar sim. O que acontece? Eu chamei o meu esposo para ir comigo. Aí ele começou a fazer uma série de perguntas que eu não soube responder e me deixou com algumas dúvidas. E se eu souber a resposta e responder a ele, quase certo dele ir. Então Maria ela fala: entendi. E quais foram as perguntas que ele lhe fez? Se eu souber responder, ficarei muito contente. Então Ana ela fala: Ele me contou que, quando criança, ele foi algumas vezes em sua celebração, pois a tia dele levava. E quando ele cresceu, ele foi em outras igrejas. Aí ele não entende porque só de vocês não comem o pão e nem bebe do vinho. Então Maria ela fala: Na verdade, essa é uma das perguntas que muitas pessoas fazem, pois é totalmente diferente do que acontece em outras denominações. Mas vou tentar te explicar de uma forma fácil. Então, se vocês estiverem em pé, vocês sentam ou continuem em pé. Então, Maria continua: A primeira coisa que você precisa saber para que possa entender o motivo de muitos não participarem de comer o pão e beber do vinho é o fato de acreditarmos que um pequeno grupo viverá no céu e um grande grupo viverá na terra. E levando em consideração que, ao estabelecer esse pacto com seus discípulos, ele fez somente com um pequeno grupo. Acreditamos que somente esses podem comer e beber dos emblemas. Então Ana ela diz: Entendi. Sobre céu e paraíso você já tinha me falado, mas não sabia que valia para essa distinção. Eu entendi sua linha de raciocínio. Embora faça sentido, eu não aceito muito bem, mas cada um com sua crença. A outra dúvida é sobre ofertas. Preciso levar algum dinheiro para dar para a igreja nesse dia? Então Maria ela fala: O nosso evento ele é gratuito, não se faz coleta. Tudo que damos em espécie vem somente do coração. Ninguém é obrigado ou forçado a nada. Então Ana ela diz: Que bom.
pois esse início de mês já estou zerada. Então Maria ela fala, nem fala. Ana, tudo que eu acabei de te explicar, no discurso explicará muito melhor, dando a cada ponto uma base bíblica. Acho que vocês vão gostar. Então Ana ela diz, disso eu não tenho dúvidas, mas vou falar de novo com meu marido mais tarde. Amanhã eu te dou a resposta. Então Maria ela fala, tá bom, então eu vou ficar aguardando. Tchau. Então se despedem, vão embora para casa e aqui a gente finaliza a nossa primeira designação, que é a designação número 4. Passando então para a designação número 5, ela será feita em forma de iniciando conversas e testemunho informal. Dê boas-vindas a uma pessoa que veio à celebração, porque encontrou um convite na porta de casa e ajude-a de alguma forma depois da reunião. Então essa parte ela será dividida em 2 momentos, antes e depois. Então Maria ela inicia: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então Ana ela diz: Obrigada. Maria fala: Me chamo Maria. Como você se chama? Então Ana ela fala: Meu nome é Ana. Maria continua: Foi convidada por alguém? Eu posso ajudar a encontrar? Então Ana ela diz: Na verdade, eu encontrei esse convite na caixinha dos correios e achei muito interessante e vim ver como é. Então Maria diz: Que bom que você veio. Tenho certeza que você vai gostar muito. Quer sentar comigo? Ou quer sentar perto de mim? Então Ana ela fala: Para mim está ótimo. Então Maria diz: Então vamos lá. Então sentam, acaba a celebração e no final elas falam. Maria diz: Então Ana, o que achou do discurso, do evento em geral? Então Ana ela diz: O discurso achei muito interessante e é bom que vocês apoiam tudo que fala na palavra de Deus. Então Maria diz: Sim, na verdade essa é uma prática nossa, mesmo porque é a palavra de Deus que tem poder e é ela que toca o coração. Então Ana ela diz: Deu para perceber isso, mas só tem uma questão que não entendi muito bem. Então Maria diz: Me diga, qual foi? Ana fala: O orador falou que vai ter gente morando na terra durante os 1000 anos? Mas como se todos vão para o céu? Então Maria ela diz: Excelente pergunta. Prestou bastante atenção. Meus parabéns. Na verdade, é isso mesmo. A palavra de Deus mostra que haverá pessoas que viverão no céu, sim, mas que também existirá pessoas na terra. Vou te mostrar somente um texto. Veja só aqui o livro do Salmo 37:11. Então, após a leitura, continua. Percebeu? Deus promete que pessoas que fazem a sua vontade são consideradas pessoas mansas. E essas pessoas viverão aonde, de acordo com o versículo? Então Ana ela diz. Aí fala na terra. Mas é essa terra que vivemos ou algo simbólico? Então Maria ela fala. É essa terra que vivemos. Pois no versículo 10 mostra que os maus serão destruídos. E onde vivem as pessoas mais? Então Ana ela fala. Na terra. Então Maria continua. Exato. Então não é algo simbólico, mas literal. Vamos fazer assim. Você está a pé ou veio de carro? Então Ana ela diz: Estou a pé. Maria diz: Então eu vou te dar uma carona e vamos conversando sobre os que morarão no céu. Então Ana diz: Tá bom. Então aqui a gente finaliza a segunda designação. Iremos passar agora para a terceira designação, que é a designação número 6, explicando suas crenças. Essa parte ela será feita em forma de discurso, que tem o tema: Por que Jesus é chamado de Filho de Deus? Então, nós podemos iniciar da seguinte forma. Podemos dizer que essa é uma pergunta fácil de ser respondida, mas, para muitos, difícil de ser entendida. Mas por que algo simples de entender se torna algo difícil de compreender? A resposta mais objetiva a essa pergunta é a falta de conhecimento da origem de Jesus. Então, para tentarmos entender essa pergunta de nosso discurso, por que Jesus é chamado Filho de Deus, iremos usar somente a palavra de Deus para deixar que o próprio Deus responda a essa pergunta.
No livro de João, nos mostra exatamente a origem de Jesus. Vejamos o que o próprio Jesus disse a respeito disso. João 6,38 diz assim: Pois desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus deixa claro que ele tem uma origem espiritual, uma origem celestial. Então, logo nos foge a ideia de um bebê indefeso, terrestre e sem condições de se defender. Pelo contrário, veja só o que diz Provérbios 8,30. Eu estava ao seu lado como trabalhador perito. Eu era a sua maior alegria dia após dia. Alegrava-me diante dele todo o tempo. Notaram? Humanamente falando, Jesus já era um homem capacitado, sendo considerado como um trabalhador perito com responsabilidade e poder para executar, sendo uma criatura espiritual. Sabendo então que Jesus é alguém poderoso, espírito, sua origem é celestial e por meio dele tudo foi criado, porque ele é chamado de Filho de Deus. Porque o próprio Deus Jeová diz isso. Veja só o que diz no relato de Mateus, capítulo 3, versículo 17, no momento após o seu batismo. Também, uma voz vinda dos céus disse: Este é meu filho amado, a quem eu aprovo. Jeová atribui a Jesus a palavra filho para mostrar exatamente o que ele era, filho de Deus. E isso denota também que Deus é o Criador ou a fonte de toda a vida, incluindo a de Jesus. É interessante notar também que a palavra Filho de Deus é usada de várias maneiras, cada uma revelando diferentes aspectos de identidade e missão de Jesus Cristo. Por exemplo, em João 3,35, demonstra seu relacionamento único com o seu Pai. Em João 1,1, enfatiza a natureza divina de Jesus, mostrando-se ele a palavra. E isso é tão verdade que em João 1,14, o próprio João o identifica como tal. Em Lucas 9,35, durante a transfiguração, Jesus é também chamado de meu filho, o escolhido, demonstrando assim ser ele o escolhido. E em João 3,16, Jesus também é chamado de Filho de Deus, nos dando uma ideia nesse versículo de Salvador da humanidade. Diante de todas essas provas bíblicas, podemos dizer com precisão que Jesus é Filho de Deus. Tanto na essência da palavra, Filho criado diretamente por Deus. Em conclusão, podemos dizer que Jesus, ser chamado Filho de Deus, revela o grau de intimidade que tem com o próprio Pai Jeová e também sua identidade messiânica. E isso para nós é maravilhoso, pois reconhecer Jesus como Filho de Deus aumenta a nossa fé e também o nosso relacionamento com o Pai. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza as 3 designações. Espero que de alguma forma possa ter sido de ajuda para vocês. Adaptem, faça suas adaptações. Se você estiver fazendo com o irmão, tem que mudar alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar lá nos comentários, assim como já aconteceu e eu ajudei, ok? Então, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.